Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a escola dominical, a classe, sobre os teus cuidados, e que você tenha nesta aula motivos para glorificar a Deus pelo aprendizado que terá para distribuir aos seus alunos, a toda a Igreja do Senhor. Nós vamos, nesta oportunidade, estudar mais uma das nossas lições. Eu quero convidá-los a ler o texto bíblico em classe. Nós estaremos estudando, então, hoje a lição de número 13, do dia 30 de junho, cujo título é A Cidade Celestial. Diz assim o texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática nos diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. É uma realidade. Nós, a partir do momento que nascemos de novo, nós demos a largada na nossa caminhada rumo à cidade celestial. E isto se consumará quando nós adentrarmos os portais eternos. É isso que nos diz a verdade prática. A lição bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 ao 14, e depois no capítulo 22, versículo 1 ao 5. Vamos então à primeira parte aí. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora vamos à segunda parte da leitura, que está em Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão nem de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Aleluia. Então, meus queridos, já lemos aí a nossa leitura bíblica em classe, e nós temos aí a nossa introdução. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um trimestre, onde estudamos até aqui 12 preciosas lições, e elas se referem à carreira que nos está proposta, falando sobre o caminho da salvação, falando sobre o caminho da perseverança para chegar até o céu. Hoje, especificamente, nós estaremos estudando a lição de número 13, a última desse trimestre. Portanto, a última lição que vamos tratar é sobre a cidade celestial. Podemos dizer que a pátria celestial é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo, que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação, como diz a carta aos Hebreus. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo,
Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. É o que nos escreve o apóstolo São Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Isto está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. As Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final, por isso vamos estudar hoje a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial. É o estado eterno em que desfrutaremos da real presença de Deus. Então, esta foi a introdução da nossa aula e agora nós vamos para a primeira parte, o paraíso eterno. E nessa primeira parte nós temos aí uma pergunta no primeiro subponto. O que é o paraíso eterno? A Bíblia fala que paraíso é o lugar da morada de Deus, o que denominamos o terceiro céu. É a casa do Pai, o lugar onde Jesus preparou moradas para aqueles que creem no seu nome. Ele disse, lá no Evangelho de João, nós encontramos um texto onde as palavras de Jesus são as seguintes aos discípulos, isto na semana da sua paixão, quando ele estava prestes a se entregar aos homens, morrer por mim, se entregar por mim e por você. Ele disse aos discípulos que estavam um tanto triste, porque até então Jesus falava que ele seria entregue aos homens, que ele seria crucificado, que ele seria humilhado, mas eles até então não acreditavam. Mas na semana da sua paixão, eles começaram a ver que tudo o que Jesus falava estava acontecendo e eles perceberam, começou a cair a ficha e eles começaram a ficar turbados, entristecidos. E aí Jesus disse a eles, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, dos versículos 1 ao 3. O apóstolo João, na ilha de Patmos, teve uma visão quando o Senhor lhe mandou escrever cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Aí ele escreve à igreja de Éfeso, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Paulo, quando cita o momento em que teve a visão celestial, dizendo, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso, olha que ele se refere aqui ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4. Em Lucas 23, 39 a 43, também nós vemos o relato do momento da crucificação de Cristo, quando Jesus estava entre 2 ladrões. O da esquerda, que a história o chama de gesto, estava ele zombando de Jesus, enquanto o da direita disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o ladrão da esquerda, a história diz que ele chamava Gesto. O ladrão da direita, a história diz que ele se chamava Dimas. Então, enquanto o da esquerda zombava de Jesus, olhava para Jesus e dizia, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e também a nós. E aí o ladrão Dimas, que estava à direita de Jesus, olhou para ele e disse, por que você está fazendo assim? Nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, nós merecemos essa morte de cruz, mas este nenhum mal fez. Aí ele olha para Jesus e o declara como Senhor. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que imediatamente Jesus lhe responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, 39 ao 43. Assim podemos crer que paraíso é o terceiro céu, é o lugar da casa do Pai, a habitação de Deus, é o lar de todos os salvos que já partiram daqui para a eternidade, que partiram com Deus, e é o lugar para onde iremos por ocasião da vinda do Senhor ou se morrermos antes disto. Não dá para mensurar tamanha alegria
do ladrão arrependido ao ouvir de Jesus esta promessa de um encontro com ele no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Devemos almejar morar nesta linda cidade celestial. Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, dizendo: como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vejam bem que aqui o apóstolo está comentando, ele está se referindo aos ditos da profecia de Isaías, que assim se expressou: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Então, Paulo estava comentando isto e escreve isto na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, dizendo: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que nele esperam. Então, veja bem que eu e você teremos surpresas indizíveis quando adentrarmos os portais eternos, porque aquilo que a gente nunca pensou é o que Deus preparou para nós. Vamos ao segundo subponto, que fala: o que é a cidade eterna? Eis aí uma nova pergunta: o que é a cidade eterna? Sabemos que depois do julgamento final, que ocorrerá após o milênio, conforme está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, ocorrerá também a purificação da terra por meio do fogo. Pedro cita este dia como o dia do Senhor. Veja o que ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nesse tempo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Esta cidade tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Veja bem o que diz a palavra de Deus: e vi um novo céu e uma nova terra, o que escreve João, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, versículo 54 da sua primeira carta. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 54, ele assim se expressa: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Para que nós possamos entrar lá, nós temos que estar revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. É isto a principal exigência para que entremos lá. E para isso nós precisamos nascer de novo. Esta cidade eterna é de um tamanho inimaginável. Apocalipse 21 e 16 nos informa que ela é do formato de um cubo, é quadrada, medindo 12.000 estádios de comprimento por 12.000 estádios de largura por 12.000 estádios de altura. Se você fizer um cálculo aí, esses 12.000 estádios, ele vai chegar a uma medida de 2.260 quilômetros. Então veja bem, isso é o que nós conseguimos imaginar, mas Deus tem coisas mais surpreendentes, aquilo que nós nem sequer imaginemos. 2.260 quilômetros corresponde mais ou menos
a distância de Florianópolis a Salvador, por exemplo, né? Então é uma cidade enorme, isso de comprimento, pela mesma distância de largura e a mesma distância de altura, 2.260 quilômetros de largura, 2.260 quilômetros de comprimento por 2.260 quilômetros de altura. Veja bem o tamanho dessa cidade. Na página 2011 do Comentário da Bíblia de Estudos Pentecostal, edição revista e corrigida de 1995, consta uma informação interessante sobre esta dimensão, que equivale, como eu disse a vocês, 2.260 quilômetros. Portanto, eu quero concluir dizendo a vocês que esta cidade é suficientemente capaz de comportar os santos de todos os povos, tribos, línguas e nações de todas as épocas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Antes de ser crucificado, Jesus prometeu e assegurou que prepararia um lugar para todos os santos na casa do Pai, onde há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 12, que nós acabamos de ler agora há pouco. E como ele é fiel em suas promessas, podemos crer, esta sem dúvida é a cidade eterna. Ele prometeu e ele vai cumprir, porque ele já foi preparar, ele já cumpriu, ele já preparou esta cidade. Quando ocorrer a purificação da terra através do fogo, conforme nos informa 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que já citamos agora há pouco, os salvos em Cristo serão cidadãos das bênçãos eternas e habitarão com os seus... Os salvos em Cristo serão cidadãos dessa cidade eterna e desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso, semelhante ao do Senhor. Veja bem que nós seremos semelhante ao Senhor, estaremos num estado glorioso, que não necessita, não sujeitos à lei da gravidade, não sujeito às leis da física. Então nós não teremos dificuldade nenhuma se estivermos no andar de baixo, tivermos que ir lá no andar, no último andar de cima, porque eu fiz um cálculo, mais ou menos, essa cidade vai ter mais ou menos 22, se for calcular, é o que nós podemos pensar, se formos calcular aí, pé direito de 6 metros, essa distância de 2.000, essa altura de 2.260 quilômetros, ela terá mais ou menos 22.600 pavimentos. Isso se fosse pensar em pavimentos, limitações. Mas para Deus não há isto, não há necessidade disso, porque nós, como não estaremos sujeitos às leis da física, né? As leis da gravidade, se a gente quiser subir lá ao de cima, de baixo ao de cima, ao andar de cima, subiremos tranquilamente como os anjos vão descer nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja, né? Então, é só para a gente ficar pensando como esse Deus é maravilhoso e o que Ele preparou para nós, o privilégio de desfrutarmos da morada nesta cidade celestial. Agora nós vamos então para o terceiro subponto, que faz uma pergunta: quando a eternidade começará? São perguntas que, se não pararmos para pensar um pouco, a gente pode ter dificuldade em entender. É bom lembrar, acima de tudo, lembremos de uma coisa: a eternidade não tem começo e nem fim. Você já parou para pensar nisso? Eternidade não tem começo nem fim. Mas nós devemos entender que a eternidade com Deus é uma maravilha. É bênção sobre bênçãos, mas eternidade sem Deus é só sofrimento. Portanto, vale a pena passar pelas angústias da vida aqui, tendo Cristo ao nosso lado, para depois reinar com Cristo por toda a eternidade. Então vale a pena. Se você está passando por lutas, por dificuldades, vale a pena. Saiba, não murmure. Ao invés de murmurares, cante. O hino 302 da nossa harpa diz isto: em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Então, de acordo com um atento estudo de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, o Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, citado
em Apocalipse 21 e 22. Cuidado para não confundir milênio com estado eterno. Estado eterno fala de uma eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Já o milênio fala de um período de 1000 anos que Jesus reinará sobre a terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do grande trono branco, o juízo final. Vamos então agora para a nossa segunda parte, o eterno e perfeito estado. Bom, o estado perfeito, à luz da doutrina bíblica, ele será da seguinte forma. Ao lermos minuciosamente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, encontramos um propósito divino. Propósito divino na consumação dos séculos. Deus já tinha este propósito, antes do homem falhar, Deus já tinha este propósito. Tudo isso ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo na terra, após o milênio. Tempo em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Observem as palavras do profeta Abacuque. Olha o que ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Paulo ainda escreve à igreja de Colossos que um dia haverá uma reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Até nós cantamos um dos nossos hinos, o hino 3 da nossa harpa, né? Que ele vai falar sobre isso. Uma das estrofes lá, quando diz assim: quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia ao meu rei. Então, veja bem, baseado neste texto bíblico de Colossenses 1, 19 e 20, foi que o autor escreveu essa estrofe desse hino. Olha o que diz o texto bíblico de Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, isso fala do estado eterno, onde a natureza, os animais selvagens, os animais domésticos, os animais marítimos e também os homens, todos serão reconciliados. Isso não quer dizer uma reconciliação genérica de todos os seres humanos com Deus, não. Talvez você possa pensar isso, mas não. Pode parecer, mas não é. Depende muito da escolha feita hoje, porque após a morte segue-se o juízo. Mas a escolha feita hoje faz a diferença. Através do sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, Deus reconciliou consigo o mundo. Mas depende muito da aceitação do homem a respeito desta reconciliação. Não nos esqueçamos do livre-arbítrio. Não nos esqueçamos da livre escolha. A reconciliação é oferecida, mas aqueles que não aceitarem esta reconciliação continuarão sendo inimigos de Deus. E no juízo final, sinto muito lhe dizer que terão que arcar com as consequências. Olha o que escreve Isaías a respeito da restauração do estado eterno. Veja bem, Isaías faz a mesma citação. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aí, o último versículo diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Quer dizer, uma criança os guiará. Então já pensaram nisso?
o lobo habitando junto com o cordeiro. A gente sempre ouviu nas histórias, quando crianças, que o lobo mau pega a ovelhinha. Mas aqui, né, o que a Bíblia diz é que nesse tempo o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito. Olha, é outro contraste. O bezerro e o leão gosta de pegar bezerro para fazer uma janta dele, né? O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequeno os guiará. Por quê? Porque Deus fará isso. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Veja bem, leão gosta de carne, mas nessa época ele vai comer palha junto com o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado, quer dizer, a criança desmamada, meterá a mão na cova do basílico. Isto está no livro do profeta Isaías, 11, versículo 1 ao 8. Na cova do basilisco. Tá? Esse basilisco aqui é o tipo de um lagarto muito feio. Se você puxar na internet, você vai ver a imagem. Ele é tudo cheio de espinhos nas costas. Tem outra. Então, a lenda diz que é o terror da morte, é o medo. Isso simboliza o medo. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que a criança vai meter a mão na cova do basilisco. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 8. Você pode ler para você ter certeza do que eu estou falando. Você pode até ler em várias traduções, se você tem várias traduções da Bíblia. Faça isso. O estado perfeito à luz do Apocalipse 22, versículo 1 ao 5. Nós veremos isso agora no segundo subponto. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse estado novo, né? Letra A, um rio. Letra B, a árvore. Letra C, a ausência de males. Letra D, a presença de Deus. E nós vamos ver cada um desses símbolos agora. Vamos ver a letra A vida descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22 e 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água viva. Então, se vocês olharem lá João capítulo 4, versículo 10, vocês verão o diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele olhou para ela e, provocando ali um diálogo para que ele pudesse evangelizá-la, falar a respeito do seu amor, do amor de Deus por ela, ele pediu: mulher, dá-me água. E ela disse: como tu, sendo um judeu, pedes água a mim que sou uma samaritana? Não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aí Jesus disse: ah, mulher, se tu souberas o dom de Deus, se tu tiveras o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, você lhe daria água, e você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Aí ela falou: Senhor, mas então me dá dessa água, como que tu vai tirar? O poço é fundo. E aí Jesus explicou para ela ali o seu amor, e quando os discípulos voltaram, que viram Jesus conversando com ela, nenhum deles teve coragem de perguntar por que ele estava conversando com aquela mulher na beira do poço. Então, aqui foi uma das citações. No Salmo 46 também, versículo 4, nós vemos também a respeito disto. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Está falando dessa água da vida. Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 12, nós temos também o profeta Ezequiel falando sobre aquele rio, aquele caudaloso rio, das águas purificadoras que ele entrou, e as águas davam pelos seus artelhos, depois davam pelo joelho, depois dava pela cintura, dava pelos ombros, e até que não podia nadar. Então, isto tudo são símbolos da vida eterna, da vida que não tem fim. Porque se você entrar num rio,
A filosofia diz que você não consegue entrar no rio 2 vezes. Por quê? Se você entra no rio e sai, a próxima vez que você entrar no rio, você já não será a mesma pessoa e as águas que passaram ali já não serão a mesma água. Então, isto fala de vida eterna, isto fala de uma eternidade, de uma vida abundante que Jesus estava dizendo ali. Letra B, a vida eterna é escrito como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, Apocalipse 22:2, conforme Gênesis 2:9 e capítulo 3, versículo 22. Então, os seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não existirá mais. Então, esta árvore da vida, que está à beira do rio da vida, ela está simbolizando também a saúde. Inclusive, no versículo 5 do capítulo 22, vai falar lá que as folhas dessa árvore servem para a saúde das nações. Mas se você olhar, ler a Bíblia de forma geral, lá na Cidade Santa não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Então tem gente que pode ficar pensando que nós vamos ficar tomando chá de folha de árvore lá. Não é isso. É um simbolismo que vai falar sobre a saúde, que vai triunfar sobre as doenças, porque lá não haverá doença, não haverá morte. A letra C vai falar sobre a vida eterna sem males. Então, não haverá mais maldição contra alguém e contra ninguém. Apocalipse 22:3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. E é óbvio que com Deus no coração, nenhum homem terá coragem de praticar o mal para outro. Não mais haverá maldade, não mais haverá rancor, cólera ou maldição. Por quê? O trono, Deus vai estar centralizado no coração do homem de maneira perpétua. Então, meus queridos, vale a pena pensarmos naquilo que Deus tem reservado para nós. A vida eterna na presença de Deus. Conforme Paulo escreve aos Coríntios, quando lá chegarmos, contemplaremos a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E sua presença será a nossa luz para sempre. Olha o que escreve o apóstolo João. Ali nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4. Que alegria indizível será prestarmos culto olhando diretamente para o Senhor, olhando na sua face, vê-lo como ele é. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Vamos agora para a terceira e última parte, o estado final de todos os santos. O seu primeiro subponto faz uma pergunta aqui novamente: o que todo crente salvo deve esperar? Uma pergunta para mim e para você. O que devemos esperar? Nós, os cristãos da atualidade, devemos nos lembrar sempre que aqui somos peregrinos, estamos de passagem, pois temos plena consciência que o nosso lar, a nossa verdadeira cidade, não é aqui, mas lá na pátria celestial. Os santos de Deus do Antigo Testamento, tanto Moisés como Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi e outros patriarcas, procederam da mesma forma, ansiando pela santa cidade da pátria celestial, cujo artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 9 ao 10 e depois o versículo 16. Isso porque eles tinham plena consciência de que receberia algo melhor, pois o nosso Deus é Deus de aliança, nosso Deus é Deus de promessa, ele promete e cumpre. Tenhamos sempre em mente esta viva esperança. Iremos morar numa cidade onde não haverá males, não haverá enfermidades ou nada que aqui nos aflige. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 22:3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, ali não haverá maldição, ninguém vai amaldiçoar ninguém, porque ali nós estaremos preocupados em servir o Cordeiro.
Veremos o Senhor face a face. Vamos para o segundo subponto, que nos diz que viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, fica evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, de todas as épocas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse 21, versículos 9 ao 14. As pessoas, tanto de Israel como da igreja, serão reunidas formando um só corpo, o corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente o que Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz da seguinte forma: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Viveremos em perfeita unidade naquela nova cidade, sem qualquer tipo de segregação, discriminação ou diferença de classes, pois seremos um só rebanho, pertencentes a um só pastor, um só povo em Cristo Jesus. Que maravilha viveremos ali. Vamos ao terceiro e último subponto, finalmente em casa. Sabemos perfeitamente que a nossa morada final não é aqui, nesse mundo, nem na sepultura, que é o mundo dos mortos. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus, então estamos aqui de passagem. Por isso que nós glorificamos a Deus e almejamos a vinda de Jesus. Veja o que ele escreve à igreja de Filipos: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 é o nosso texto áureo. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão uns com os outros, com Cristo e com sua palavra, devem cultivar em seus corações o desejo de ir para casa, de voltar para casa, né? Como anelava o apóstolo dos gentios. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele diz que ele não sabe o que é melhor, se é ficar aqui ou se é partir para a eternidade. Ele diz isso. Depois você pode ler com calma lá, segundo aos Coríntios capítulo 5. Pode ir a partir do primeiro versículo, que lá está falando sobre a nossa cidade, né? Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, né? Nós temos uma casa feita por mãos eternas, uma casa feita não por mãos de homem, mas uma casa eterna, e é esta casa que nós almejamos morar. Paulo desejava, eu e você temos que almejar morar nesta cidade. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos a nossa jornada aqui na terra. Essa é a bendita esperança de todos aqueles que desejam ir morar no céu. Então, bendita esperança é a esperança da volta de Jesus Cristo. Vamos então para a conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início ao final da jornada, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Você vai encontrar sempre alguém querendo te fazer tropeçar, te apresentar alguma coisa para te desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia dessa jornada, é necessário toda a vigilância. Orai, vigiai, permaneça em constante vigilância, pedindo misericórdia a Deus, né? É necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, fitemos os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para frente, olhando para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus, pois Canaã é logo ali. Jesus está às portas, ele breve virá. Preparemo-nos e ansiosamente o esperemos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você seja grandemente abençoado pelo conteúdo dessa lição. E eu sei que você foi abençoado pelas todas as 13, as 12 anteriores e mais esta,
você será grandemente edificado. Guarde isso no seu coração. Espere Jesus, que pode vir ainda hoje. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima aula.